Isso que eu trouxe Ok. Mariana vem um pouquinho mais tarde. Ok, certo. Tá pegando todos eles, bonitinho. Então, me deixa um convidado feio. 3, 2, 1, 9. Olá! Voltamos com o querido Montenegro em Pauta. Você está na TV Mon HD, canal 6. Clique em qualquer plataforma digital, TV Mon HD, canal 6, que você vai nos achar. Nesse momento, entramos ao vivo, o programa Montenegro em Pauta. E esse programa, Montenegro em Pauta, ele pauta quem? A nossa querida educação, tão necessária. Hoje estamos na quinta temporada, entramos em 2025 na quinta temporada desse programa. No início, eu pensei que não daria tão certo assim. Falar em educação quase ninguém quer ouvir, né? Parece assim, fica uma coisa chata entre professores, mas não. Gostei do apoio que eu estou recebendo de vocês e, inclusive, este ano ganhei mais minutos ao vivo. Passamos de 30 minutos para 55. Olha aqui achado, nosso período de aula, então vai ser 55 minutos e não mais 30. Muito bem, hoje, 12 de março de 2025, contamos com excelentes convidados, professores, é claro. São eles. Vamos lá, o coordenador dos anos finais do ensino fundamental da SMED, o Wagner Pedroso. Seja bem-vindo, Wagner, novamente ao nosso programa. Muito bem. Ao lado do Wagner está a diretora do Instituto São José, que depois ela vai falar, vai se apresentar e apresentar a escola dela também. A Manena Schiller, a Maria, né, Helena Schiller, Luft ou Lutz? Luft. Mas ela é conhecida na cidade inteira, a diretora Manena. Então, inclusive eu botei lá uma coisa e me questionaram. Até uma menina questionou, como tu botou Manena? Isso é um apelido? Eu digo, ela é conhecida, as pessoas vão ver. Daí, se trata da Maria Helena. Muito bem. O vice-diretor não, a diretora. Ih, tu viu, Juliana? Que bobagem que a professora está fazendo. Diretora da Escola Estadual de Ensino Médio São João Batista, Juliana Cabreira. Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Agora sim, né? Que viria a diretora Rosângela, mas teve um problema de saúde, ela não pôde estar presente. Mas quem compareceu é o vice-diretor da Escola Paulo Ribeiro Campos, a escola que eu estudei, o querido Polivalente. Muito bem, Rogério Luiz da Silva. Muito obrigada, Rogério, pela presença, né? Sinto-se à vontade, né? Com esse nosso ambiente, a gente tenta, assim, largar as questões e é um bate-papo, onde um complementa, né, a fala do outro, né? Que a gente esqueceu. Que bom se a gente pudesse ter em sala de aula 3, 4 professores na frente, né? Para um auxiliar o outro, né? Que maravilha! Então, nós estamos realmente, né, no lucro. E também eu quero dar as melhoras para quem não pôde estar aqui, que é a supervisora escolar da Escola Estadual Jorge Guilherme Muji. Um grande abraço, Jandira Capelari, e melhoras para ti. Vamos lá. O tema hoje é um tema muito sério. A Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025. Pois essa lei veio limitar o uso de dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e privadas. E se trata dessa coisinha tão minúscula e tão nociva, né, gente? Tanto nas salas de aula, quanto no recreio e intervalos, mas permite o uso pedagógico, ou seja, né? Então, o professor vai poder utilizar, né, quando for necessário, esse recurso, quando autorizado por ele, né? Muito bem, para iniciarmos então o nosso bate-papo, primeiro eu sei que vocês sempre querem conhecer um por um dos nossos convidados. Então, eu solicito a vocês, meus queridos, assim, uma breve apresentação pessoal, profissional, e depois a gente vai conhecer um pouquinho, né, da história, da onde está atuando, né, cada um. Vamos lá, quem começa?
As mulheres também. Vocês viram que nós temos representação rede municipal, estadual e a privada. Muito bem. Quem inicia? Tá. Bom, boa noite. Eu sou a professora Juliana Cabreira Bender, eu sou diretora da Escola Estadual Técnica São João Batista. Já sou professora há 31 anos, né? Tenho uma caminhada bem significativa, né? Sou professora de História e já estou na gestão da escola desde 2019. Né? Enfrentei pandemia, calamidade, enfim, mas eu acho que essas questões elas vêm para nos fortalecer, né? E sempre esses novos desafios eles são muito significativos na educação, né? Porque eles transformam a vivência dos nossos alunos e alunas. E essa questão do uso do celular, que é o nosso debate hoje, né? Eu acredito que ele também, né, é mais um novo desafio. Primeiro foi um desafio o uso do celular, né, para todos nós. Fomos motivados. Exatamente. Daí Verdade, Juliana. A tua história. Eu lembro que assim, eu fiz licenciatura na Unicinos e eu lembro que eu ganhei meu primeiro celular, eu já estava finalizando a graduação, ganhei do meu pai. Né? Então, era aquele Nokia quadradão, né? O tijolo. Enfim, né? E foi uma grande novidade, né? Hoje, assim, eu não sei se a gente entregasse um daqueles, o que os nossos alunos e alunas fariam, né? Enfim, não ia ser significativo para eles, né? Então, pensando nisso, pensando em estar aqui nas questões, eu lembrei dessa questão, né? Como foi a chegada, né, do uso do celular nas nossas vidas, né? Porque nós passamos a nossa infância e adolescência sem ele, né? Então, talvez por isso seja mais fácil a gente fazer essa discussão do desapego, né? Acredito que sim. E eu acho que isso que é o importante, né? A gente entender que contexto, né, que está acontecendo, né? Isso, principalmente na vivência dos nossos alunos e alunas, né? E quero salientar, até o debate, a escola São João Batista, né, é uma escola de ensino médio e de educação técnica. Então, os nossos alunos são adolescentes e adultos. Então, acredito. Bem interessante, bem significativo. E acredito que seja um pouco diferente, né, do que acontece, né, do uso do celular lá no São José, que eu já trabalhei lá, excelente escola. Acredito que seja também diferente para a rede municipal. Acho que a nossa realidade é próxima, né, então, eu acho que o debate é bem interessante, né? Acho que é importante nós estarmos aqui hoje fazendo essa discussão. Muito obrigada, Juliana. Professor Rogério. Boa noite, Janete. Boa noite aos meus colegas que estão na mesa. Boa noite a vocês que estão em casa nos acompanhando, né, nossos queridos montenegrinos. Eu me chamo Rogério, sou vice-diretor há 4 anos já, estou ajudando na gestão lá do nosso querido Polivalente. Eu tento falar do Dr. Paulo Ribeiro Campos, mas na verdade vai perguntar quem é o Dr. Paulo Ribeiro Campos, né? Mas na verdade é o nosso querido Polivalente. A Juliana acabou de entregar a nossa idade aqui, né? Nós vimos o surgimento do celular e a gente tem a oportunidade de contribuir com um processo que é muito interessante, né? Que é a transformação da mente de uma geração que nasceu já com o uso, né, dos eletrônicos. Então, assim, eu considero isso bem importante. A gente tem essa função. Desafiador, né? É desafiador, mas eu acho gostoso, sabia? Eu acho bem interessante, porque é uma geração diferente da nossa, e eu sempre gostei desse choque de gerações, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu gostava de sentar com as pessoas idosas, né, e conversar e trocar ideia com os idosos e ouvir histórias, numa realidade que não havia eletrônicos, né? Eu nunca pensei em estar aqui diante de uma câmera participando de um programa de TV, né? Não era uma realidade para mim. E uma câmera minúscula, né? E assim, em nome do Polivalente, eu posso dizer que a intenção, acho que foi em nome de todos nós aqui, né? Tanto rede municipal, né, rede privada, rede estadual, a nossa intenção é contribuir com o aprendizado sempre. Sim. E a minha expectativa é sair daqui hoje
com esse pensamento mais firmado, né, de que todos nós estamos trabalhando para que o aprendizado dos nossos alunos seja concreto, né, que eles realmente passem por esse período da escola com aprendizado. Se vai ser com o uso de eletrônicos ou sem o uso de eletrônicos, aí o bom senso ao longo do tempo vai dizer. Muito bem, muito obrigada, professor Wagner. Boa noite, pessoal, todos que estão na mesa, quem está assistindo. Eu gosto de dizer que eu sou professor de História, há 14 anos aqui no município, já há 20 anos que eu já dou aula. E agora eu estou como coordenador dos anos finais, né? E fiquei feliz também sou formado pela Unicinos. Eu também, adoro Unicinos. Também. Então, Eu sou o único da Umbra. Mas eu fico feliz assim, de poder participar e discutir essa questão tecnológica, que é muito importante para o desafio, e a gente chegar naquele ponto de não é jogar fora, mas é aprender como lidar, explicar para a comunidade, que eu acho que é a parte do professor mesmo, né? De como o professor ele vai estar nesse mesma questão tecnológica, ensinando o aluno, né, como lidar da melhor forma possível, né? E potencializar isso para lidar um pouco, principalmente, eu acho, com as redes sociais, que é o nosso grande problema. Para não haver perdas, né? Exatamente. Eu acho que é o grande ponto é esse, pegar a parte boa dessa tecnologia e saber como conscientizar não só o aluno, né, eu acho, até principalmente a família, né? Porque não adianta só na sala de aula, né? Tem que ter uma continuidade fora, junto com a comunidade escolar, né? Acho que esse é um ponto importante. Muito bem. Então, seja bem-vindo a primeira vez no Montenegro em Pauta. É verdade. Né? Eu gostaria de agradecer o convite, então, cumprimento todos vocês mais uma vez, a comunidade montenegrina, e me sinto muito honrada de estar aqui com a Janete, que me fez um convite tão bonito, dizendo que também fez parte, né, da nossa escola. E, bom, como o Wagner disse, a gente está hoje, ou diretor, ou vice-diretor, mas a gente é professora, né? Eu sempre me apresento assim para a comunidade porque é o que a gente é realmente. A minha formação é letras, então português e inglês, e eu trabalho ali na escola desde 95, né? Onde fui convidada, também fui aluna, né, da escola, então fui convidada para trabalhar ali, era para a implantação do projeto de inglês na época, depois trabalhamos juntas, né, em alguns momentos. Então a gente vai tomando pé, né, da nossa escola, entendendo, daí trabalhei na coordenação, trabalhei em vários lugares dentro da escola, né, ajudando, às vezes só como auxiliar, mas também dei aula da educação infantil até o ensino médio, então a gente diz que é de chão de escolas, né? E conseguiu ver essas transformações todas acontecendo, e a chegada da tecnologia ali em 2015, acho que estavas também, né, Juliana, naquela época do Google for Education, que a gente trabalhou muito nesse desafio de trazer os nossos professores, na época, nós todos professores, mas para aquela realidade tão nova, que era lidarmos com a tecnologia. Quem diria que depois, na pandemia, iríamos todos necessitar, né, da tecnologia. Então, assim, é um grande desafio mesmo, né, para todos nós, mas como o Wagner falou, de uma grande necessidade de conscientização, né? A gente já sabia que vinha essa ideia de vai virar lei, mas a gente também tinha uma noção de que estava atrapalhando o uso do celular. E a gente faz uma diferença bem grande entre o uso da tecnologia e o uso do celular, né? Então, o celular e todos aqueles aparelhos, né? Porque eu não sei se vocês, mas a gente no começo todos os aparelhos, né? Então, o celular, o fone, o smartphone, né? Então, tivemos aí muita caminhada ao longo disso, mas assim, como foi uma necessidade e vira lei em função da necessidade, a gente já vinha conscientizando, né, os nossos alunos. Então, um ponto que eu acho bastante positivo, não sei, a gente vai comentar, é o fato da gente ter uma antecipação, né? Vai acontecer isso, então faz uma preparação com os alunos, já trabalha com a preparação deles, e daí o ensino médio nos ajuda nisso, porque eles entendem, diferentemente do sexto ou nono, eles entendem que, bom, é uma lei, então compramos a lei, né? Entendamos o problema e o porquê dessa lei. Então é um grande desafio, mas eu imagino que, como o processo já vinha sendo construído,
né? Ele, claro que a mídia faz uma super, né? Como o novo ensino médio, depois o novíssimo ensino médio, né? Fica um pouco difícil, né? Mas quem está lá lidando com isso sabe que é importante, sim, os pais e a família. A gente tinha uma preocupação bom agora, na escola não pode, então não vai mais ser feito dever de casa, por exemplo, porque daí em casa eu chego e quero o celular. Tinha gente que saía do portão da escola, a primeira coisa, celular, né? Então, mas a gente conversando muito com os alunos para entenderem essa necessidade, né? Acho que já é um passo bastante positivo. E não encarar a tecnologia como o grande vilão. O grande vilão. vilão. Não é. E nós não podemos retroceder nesse ponto, né? Isso, né? Muito bem. A nova medida tem como meta proteger as crianças e adolescentes dos impactos negativos das telas na saúde mental, física e psíquica. O nosso Montenegro em Pauta ele vai fazer um programa, né, sobre as questões de saúde com o uso excessivo das telas, gente. Então, assim, a gente vai trazer daí o médico, né, um psicólogo, né, um professor junto também, mas daí nós vamos abordar especificamente essa questão, né, os danos que está sendo, né, a gente está coletando e a gente está vendo o que está acontecendo, os danos, né, de saúde mesmo pública, né. Essa nova lei, pessoal, gerou dúvidas na sua comunidade escolar. Como ela está sendo recebida pelos professores, pelos pais, pelos alunos de suas escolas e rede? Quem gostaria de iniciar? Vamos lá. Posso começar? Não, por favor. Não, fica à vontade. Falando um pouquinho assim, como a gente pensando como rede, a gente vai ter até reunião amanhã, né? Então, uma das partes da reunião, da pauta da reunião é justamente a questão de como abordar isso. Essa questão já vem sendo abordada em várias escolas, que já haviam como regra da escola já, isso é importante, né? A autonomia de cada diretor poder lidar com a situação, até porque a questão celular vai ser diferente conforme o lugar. Então tem alguns lugares que estão com mais dificuldade, né, de lidar com essa situação, principalmente com os alunos, quem tem ensino fundamental, né, ali são os alunos dos anos finais, geralmente que vai ser o problema, né, principalmente os alunos de 8º e 9º ano, que vão estar com seus 13, 14, 15 anos, que é a grande questão da afronta que eles vão ter, né. Então a gente está pensando em uma construção coletiva, né, para os professores, as direções. Por exemplo, a Pedro João Miller, que é uma escola do interior, já tem essa proibição, né? A Walter parece também que já está implementando desde o ano passado, né? A Lena Petan, tenho certeza que já está há 2 anos fazendo, e cada um tem uma realidade diferente. Isso é muito interessante ao conversar com as direções, né? E as que não tinham proibição, elas já tinham um trato diferente com a questão do celular. Então, de, por exemplo, deixar o celular ali na mochila. Claro que cada professora vai ter uma diferença, vocês sabem, né? O trato do professor é diferente e a intensidade também de lidar com isso está sendo bem diferente. Então a nossa ideia é ter uma construção coletiva com esses... Vai ter uma unidade de ação, né? Porque senão é difícil. E até para não dar para criar uma coisa também engessada, né? Porque... eu não sei se a realidade de um colégio, por exemplo, da zona rural para o colégio da zona urbana é muito diferente. Então tem que ter um norte, mas a partir desse norte, cada escola, né, construir junto para tomar a melhor medida para lidar com isso. Mas por enquanto estamos já tendo algum andamento já desde o ano passado com a gestão anterior da secretaria que já tinha dado a liberdade para as escolas lidarem com isso. Eu tenho a impressão assim que os professores, eu acho que assim, teve aquele grande alívio, né, com essa lei, né, para endossar aquilo que eles falavam, tanto que a gente tanto fala, né, na sala de aula. Mas que triste, né, gente? Vamos pensar assim, um país, né, que tem que normatizar através de uma lei federal uma atitude, né, um costume que a gente tem, não encarar isso aqui como, né, mais um recurso que a gente tem, e não o único recurso, né. E daí, pessoal, o que vocês... Mas como é interessante, né, de que a Marlena falou antes, porque Sim, assim, pode falar. Lá no PUI nós já vínhamos preparando os alunos... Fica mais fácil, né? Porque tudo... quem está em sala de aula, quem está dentro da educação entende como é que isso funciona, tu percebe, o ambiente vai te mostrando que as coisas estão caminhando
para aquilo ali, né? Então lá no Poli nós tínhamos já o hábito, nós mandamos fazer algumas caixinhas, né, com espaço de comércio celular. O scanner a gente tinha fixo, né? E esse o professor ele levava para a sala a sua caixinha e aí o aluno era convidado Um tecido para colocar a dentro. colocar o seu celular ali, né? E é muito interessante que a postura do professor fazia toda a diferença. Muito. A postura do professor faz total diferença nessa hora, porque sempre foi feita uma conversa antes, né? Eu não vou citar aqui o nome dos nossos professores que foram precursores, né? Teve alguns, não, porque a ideia da caixinha foi uma professora que nos trouxe. Ela mandou fazer em MDF essa caixinha, bem bonitinha, sabe? Então ela fez, e assim, era muito interessante. Só que eu não era adepto, confesso, eu não era adepto da caixinha. Porque eu sempre acreditei no bom uso da tecnologia. Só que em algum momento eu também tive que entender que o meu aluno, que parecia ser maduro para fazer uso dessa tecnologia, não estava maduro para isso. E então eu acho triste, tu falaste agora, né? Triste que é preciso que se crie uma lei federal, né? Porque parece que quando vem mais de cima, parece que a ideia é que tem mais poder, né? A ideia que nós temos é essa. O que me deixa triste, porque um professor em sala de aula não tem o poder que uma lei federal tem. Isso fala muito do aluno, fala muito dessa geração, né? Da sociedade. Da sociedade como toda. Como nos vê, como vê o professor hoje. Então, assim, os nossos alunos apresentaram pouquíssima resistência, porque já vinham sendo preparados desde cedo, né? Já há mais de anos já vinham sendo preparados para isso. Vai haver resistência? Vai, mas assim, em casos muito pontuais, né? E mesmo esses casos pontuais, eles já se renderam. E eu só gostaria de deixar bem rapidinho aqui, contar para vocês, os nossos alunos não tinham mais o hábito de amar atividade física. Isso é... E aí, nossa escola tem um saguão, né, um saguão coberto, tem algumas mesas de ping-pong e pebolim. É a coisa mais linda de ver eles agora disputando o espaço, se revezando para poder jogar. Alguns descobriram que gostam de ping-pong. Resgate, Sem né? nunca terem jogado ping-pong na vida. Então, assim, a gente já está colhendo e eles já estão percebendo. A quantidade de reclamações pela restrição reduziu drasticamente nos últimos dias. Tem sido uma bênção. Essa é a nossa experiência, pelo menos, assim. Até agora. Por outro lado, né? Eu preciso falar isso para vocês, desculpa, mas eu preciso apresentar todas as falas, né? Sim. Alguns professores estão encontrando um pouco de dificuldade no aspecto de que a tecnologia tem sido uma maravilha para nós. Nós temos plataformas que nos auxiliam, nós temos o Classroom, por exemplo, que nos ajudou muito com material de apoio para esses alunos, né? A lei, ela abre, né, espaço para o uso pedagógico, né? Então, assim, o que para mim, na minha opinião, está faltando acertar ainda é qual é o limite do pedagógico, né? Até onde vai o pedagógico, para que o professor entenda. Ele precisa também entender, ele precisa de um norte que diga para ele, olha, isso aqui é interessante, pode ser usado, isso aqui já passou, não deve ser usado. Entende? Eu acho que a discussão ela vai seguir por um tempo. Esse processo de adaptação também para os professores, tá? Também para os professores. Os alunos estão se adaptando, sim, mas os professores também precisam de todo o carinho, né? Eles precisam receber carinho nessa hora. E eu acho que uma formação também, né? Exatamente. E aqui vai a crítica ao Estado. Juliana, me ajuda, por favor. Nós não recebemos formação do Estado. Temos que buscar por conta própria essa formação. Eu participei de uma imersão num congresso em Canela no último final de semana, 2 dias. Ficamos sábado e domingo falando só sobre o prejuízo do uso das telas. E assim, lá nós escutamos neurocientista, escutamos doutora em educação, e uma coisa é clara, o uso excessivo de telas é sim um problema. Como isso vai ser apresentado é que faz toda a diferença. Nem todo mundo tem o privilégio que eu tive, fui convidado para estar lá, mas o Estado nos oferece isso? Não, o Estado não nos oferece isso. E aí nós temos que buscar por conta própria as formações, né, as instruções para sabermos como aplicar isso.
Isso é triste, mas alunos, nós estamos buscando, tá? Nós estamos. Eu vejo que eu acho que assim, são medidas até bem simples, né? Porque o que aconteceu? A discussão ela já vinha acontecendo, né? Além de, o Estado já tem uma legislação sobre a proibição do uso celular, que é de 2008, né? Eu acho que a colheita dos prejuízos Exatamente, causados, mas eu acho que ela assustou também ela muito, não né? foi inserida, ela foi muito pouco discutida, a lei não foi trabalhada, né? Enfim, após a lei federal, a Secretaria de Educação lançou uma portaria com alguns regramentos, mas eu acho que a grande sensação agora, né, é o que os professores estão sentindo novamente, né, que os alunos são deles, né, e eu vejo muito isso, né, dos meus colegas, das minhas colegas, comentando assim, o quanto a aula flui, enquanto existe uma troca melhor de conhecimento, Uma porque interação, todos né, eles estão me olhando, né, eu ouvi essas falas, Eles né, sabem meu nome. eu ouvi essas falas, né, todos estão me olhando, enfim, claro que tem as resistências, né, que nós sabemos, enfim, e para isso a gente vai conversando, e eu acho que é muito importante a família, acho que a família está muito feliz, eu não vi alguém se colocar de forma contrária a isso. Nós, na segunda-feira, agora nós fizemos a reunião com os pais das turmas de primeira série, de primeiro ano do ensino médio, conversamos sobre o uso, lembramos algumas questões para os pais, porque os pais, alguns ainda vêm, eu mandei um ato, não pode fazer isso, né, para o meu filho durante o horário de aula, enfim, e na próxima semana nós temos com os pais do segundo e terceiro ano, a gente divide porque nós somos uma escola só de ensino médio, a gente entende que existe uma fala com os pais dos alunos que estão chegando na escola e uma fala com quem já é aluno da escola, né? Então, e o uso das tecnologias, alguns professores já estão começando a experienciar, porque a gente discutiu muito isso. Nós tivemos um avanço na tecnologia, o quanto ela foi fundamental para a caminhada aqui. Nos nossos alunos, por exemplo, de terceiro ano, que tem uma vida, que estão se organizando, que já estão fazendo estágio, se usa muito essa ferramenta, né? Que ela é fantástica. Nós não podemos também abolir ela. E a gente fez toda uma discussão, como que nós vamos fazer? Nós vamos usar, né? E a discussão que a gente fez na formação ali foi justamente essa. A nova adaptação, sem o uso da tecnologia, mas ao mesmo tempo, quando eu vou inserir, como eu vou inserir, né? E como que eu vou ter este controle novamente, em que o meu aluno vai estar usando o aplicativo, realmente só o aplicativo que eu estou solicitando, vai estar fazendo a consulta no Classroom, por exemplo, né? Trazendo uma outra discussão, e é isso que agora começa a ser a nova discussão, né? De como usar essa tecnologia e que realmente ela seja positiva, né? Que ela venha como ser uma ferramenta pedagógica que é fantástica, né? Então eu acho que essa também é a discussão paralela, né? Não tem como tu abolir no ensino médio, acho que a gente tem que educar para o uso correto, né? Essa é a grande discussão e também a prática de como conduzir, né, essa questão, né? E a gente precisa muito da ajuda das famílias, né? Que elas consigam fazer esse discurso. Eu sei que para elas também é difícil, né? Que elas consigam fazer esse trabalho também com os seus filhos, né? Com as suas filhas, né? De que seja um caminho, uma união, né? Uma caminhada não só da escola e não só das famílias, né? Vamos lá, então, o uso desenfreado do celular na vida, na escola e em sala de aula, esse aparelhinho tão pequeno, mas tão nocivo. A lei que restringe o uso do celular nas escolas já está em vigor. Então, cabe a cada uma das redes. Gente, então, eu vi que no MEC ele lançou orientações, né, para as redes, para os pais e para a escola. Achei bem interessante aquelas orientações.
Então, assim, ó, é definir essas próprias estratégias de implementação dessa lei. Então, assim, ele traz algumas orientações, mas ele não deixa claro, realmente ele dá essa liberdade, né, para se preparar. Como estão sendo definidas as regras na sua escola e rede? O que está valendo na prática hoje na rede municipal, que agora o Wagner vai dizer que amanhã que eles vão preparar, né? O Wagner acha que algumas coisas, né? Mas já está vindo a caminho. No Instituto São José, no São João Batista e no nosso querido Polivalente. O que está valendo? De quem é a responsabilidade de fazer cumprir a lei na escola? Como está sendo a logística para a necessidade de guardadores para ele? Lembrei. Há previsto punição para quem burlar a regra? Eu acho que eu não falei antes, então vou começar. Vai lá, Mané. Bom, um ponto interessante que o Rogério traz é sobre... Eu também tinha exatamente a mesma questão. Quando a gente implantou a questão da tecnologia, a gente precisa conscientizar os alunos para o bom uso da tecnologia. Então, eu achava, não, tem que saber usar o celular, né? Ele precisa, nós precisamos. E aí a gente vai sendo, né, forçado a ver que muitas vezes nem os pais conseguem. Mas a minha mãe disse então que eu posso, limitar o uso, né? E aí como a Ju traz ali a família tem que estar junto, porque nós também, nós somos exemplo, né? Então, como é que está o nosso uso? Então, essa conscientização toda, né? Então, bom, vem uma lei, porém, como é que a gente está trabalhando essa conscientização conosco, com as escolas e como isso vai ser estabelecido sem prejudicar pedagogicamente o aluno, né? Então, essa é uma questão que a gente enfrentou lá em 2015, né, com a questão dos celulares e veio pensando, e aí depois também o Cinep lançou na convenção coletiva, daí o Estado também, que nós precisávamos ter uma política de uso dos celulares muito antes da lei. Então, qual foi a nossa política? Daí para deixar bem claro, celulares dentro das mochilas, antes era no desligado ou no modo silencioso, e quando o professor, então, necessitasse ou pedisse que eles pudessem fazer uso. Porém, nos intervalos, entre as aulas ou no recreio... Livre uso. Livre uso, né? Para os menores, realmente, com exceção de alguns alunos de 5º ano, a gente recomendava não trazer. E tinha uma pressão, sim, das famílias para não se usar. É um absurdo, porque não sei o quê, porque na escola, fulano estava usando, Beltrano, e daí fica uma questão comparações muito complicada da gente gerenciar. E daí, assim, vamos pensar numa coisa, é mais uma questão para os professores, exatamente, para as direções. E aí vem a discussão, caixa, entrada, bota, daí a gente eu acho que o grande temor a discutir com alguns outros diretores daí das redes privadas. A gente começou a escutar assim, investiram horrores nas tais das caixas e os alunos com 2 celulares, eles botavam na caixa, o outro ficava. Quando daí, não colocava a capinha do celular. E daí assim, o professor já tem tanta coisa para gerenciar dentro da sala de aula. Esse eu acho que era o grande temor, né? Cair nos braços do professor. E aí, mais outra coisa que a gente começou a vivenciar pensando todo o ano passado nessa questão, porque funcionou essa questão do dentro da mochila, né? Eventualmente não, mas daí a gente tinha uma regra que era, o professor pediu para guardar a primeira vez, guardou, ok, não guardou, a segunda vez, desce, fica na mão da direção e só é devolvido no final do turno. Segunda vez que acontece isso, só é devolvido para as famílias, tá? Com um termo, porque não existe uma sanção determinada, né? Cada escola precisa e qual é a nossa sanção? Bom, vamos recolher, fica conosco e tal. Mas daí começou uma questão... A clareza dessa aplicabilidade da lei é muito importante, né? Exatamente. E daí, por exemplo, começou uma questão, bom, colocar em caixas e ser recolhido. Quem fica com a responsabilidade dessa caixa, que custa quanto? Se cai, eu tenho escadas na nossa escola, mas eu preciso pensar em todas as possibilidades, né? Acontece alguma coisa, quebra o celular.
Um celular... Some o celular. Como? Quem vai dar conta? Então, nós fizemos o seguinte, a gente iniciou o ano, né? Claro que a gente já vinha conversando com as famílias desde o ano passado sobre não trazer, mas então em caso de necessidade de trazer, muita gente vem de transporte, precisa, enfim, dentro da mochila, porém no modo desligado, né? E aí, no primeiro dia de aula com os alunos, a gente trouxe o Fabrício Miller, que é o CEO da Sky Informática, para falar um pouquinho sobre os prejuízos das telas e, né, saber usar a tecnologia. E começamos ali uma fala de que, bom, na escola não é mais permitido para os alunos. A gente deu para eles uma interpretação nossa da lei. E aí, bom, gente, eles perguntando como é que são as regras, como é que vão ser as regras. E a gente foi construindo e sentindo. Porque tem a cantina, porque tem o Pix da cantina, né? E aí começamos a sentir os problemas que a gente não tinha pensado. Sim. Né? Então vamos construir. Eu só larguei as regras para as famílias depois da segunda semana. Né? Porque daí a gente sentiu essas questões, conversando com a cantina. E aí, para os alunos entenderem, vai entrar na sala, recolhe celular. Recolhemos, olha, nós não recolhemos mais do que 12. Todo o tempo até agora. E nessa última semana nenhum. Né? Assim, aqui, Smart, meu Deus, como eles tentaram, né? Assim, bom, né? E aí, enfim, uma discussão que a gente ontem fizemos reunião com os professores, como está essa questão? Maravilhoso. Ótimo. Né? Então, também a gente tem bola de vôlei, bola de futebol na hora do recreio, que já tínhamos antes, mas está sendo maravilhoso. Uma integração entre eles. A oferta de outras possibilidades de recreação. Uma coordenadora que disse assim, mas vamos conversar? Vamos conversar? O Grêmio lançou um clube do livro, que ano passado, toda quinta-feira, ano passado não tinha muitos adeptos, agora a biblioteca está cheia do clube do livro, e a gente realmente não teve nenhuma questão com os pais, porque eles já sabiam, e os alunos, com algumas exceções, né, como a gente falou, sempre tem, né? Sempre tem sido aderido à ideia, né? A gente tinha ano passado uma prof de português também que fazia muitos debates com o ensino médio, os prós e os contras do celular, né? E para os professores dissemos o seguinte, pessoal, a TV está na sala, vamos usar as plataformas para mostrar para eles, né? Vamos fazer uso da nossa tecnologia, porém nós ainda não vamos propor trabalhos com celulares, porque tem aluno que não está trazendo. Então, vamos segurar um pouquinho, porque se a gente larga no momento errado, se perde, né? Exatamente. Então, a gente está pedindo, a professora de educação financeira queria muito, já quer fazer um trabalho, a pesquisa. Eles fazem a pesquisa, vão fazer invertido. Faz a pesquisa em casa e vão trazer os resultados para a aula. Vamos tentar construir diferente. E está dando certo. Está sendo bem positivo mesmo. Deixa eu pegar um gancho, então, sem caixinhas, não precisamos. Deixa eu pegar um gancho com a Marina, então. A gente começou com essas caixinhas móveis, né, que o professor levava para a sala. E aí, a gente escuta muito que os professores falam, porque são eles que sentem a sala de aula. Sim, né? exatamente. Eu costumo dizer para os meus professores que eu não entro na sala deles sem pedir licença. Exato. Eu sou gestor da escola e eu não entro na sala de um professor, porque naquele momento ele é a autoridade na sala. Então, como ele é autoridade, ele também tem uma ciência prática de como as coisas estão acontecendo. Levantou-se a questão, e se a caixinha cai, e se o celular some? A escola vai fazer caixas fixas para colocar na parede com chave. Então, todos os professores têm chave daquela caixa, estão sendo instaladas agora essa semana. É lógico que o aluno vai ter o celular na mochila e ele vai escolher, né, não mostrar o celular. E a gente também não tem autoridade. E a gente não tem autoridade. Tudo bem, então. Aqui para nós é indiferente se fica na mochila, se vai ficar ali guardadinho, né? Mas o que a gente tem percebido, assim, neste aspecto, o aluno, exatamente a mesma coisa, Lorena. Foi pego com o celular, a gente pede para que ele guarde o celular. Se for pego a segunda vez, o professor toma, leva para a direção, entrega no final do turno. Segunda vez, os pais têm que buscar. A nossa questão é a seguinte, a partir da segunda vez,
Quantas vezes um pai vai estar disposto a vir na escola buscar o celular do filho? Vamos aí, fica lá. Porque isso é um transtorno, não, mas Eu sei, é um transtorno pro pai. E aí que gera a seguinte conclusão. Há pais E e pais. pais. Né? Vocês sabem, tem aquele pai que chega na escola, te olha no olho e diz, eu não sei mais o que eu faço com esse guri. E a gente lá no nosso pensamento, desculpa, Muito pai, menos perdão, pai. O nosso Mas pensamento- é a realidade, Mas né? o nosso que eu vou pensamento fazer nesta com hora é todo dizer para vocês, a nossa vontade é dizer o seguinte para vocês, se você que é pai, não sabe o que fazer com seu filho, Tá com 20 horas com quem ele. saberá? quem saberá? Então é o seguinte, eu sempre digo, o seu filho tem quantos anos? 14. Ele trabalha fora, deve trabalhar 2 turnos, né, para poder comprar um celular. Não, fui eu que dei o celular para ele. Então o celular não é dele, o celular é seu. É seu Você celular, comprou, você é. compra, é seu celular. Você decide o que fazer com ele. Posso ser apedrejado amanhã na rua, mas vou falar isso aqui, tá? Os pais precisam abraçar a escola, tá? De andar de mão dada com os professores, com a escola, parar de dar razão para os seus filhos. Eu sei que vocês amam eles, não tem problema nenhum em amar os seus filhos. A gente Nós também nós ama, também né? A gente amamos também eles. ama. Mas assim, parem de dizer que a escola está errada, parem de questionar a decisão do professor, a decisão da direção, da gestão da escola. Nós estamos trabalhando junto com vocês para que o seu filho tenha o melhor aprendizado possível. Nos ajude. Eu vou olhar para você e vou dizer, nos ajude a ajudar você. Porque alguns pais não estão ajudando. Como que uma criança tem não questiono, tudo bem, mas como é que uma criança vai para a escola com um iPhone? Última geração. Tudo bem, as condições financeiras permitem, ótimo, eu não questiono isso. Mas onde a criança está colocando os seus valores? A importância das coisas. As coisas estão mais importantes do que as pessoas. E isso é ensinado pela família, não somos nós que ensinamos, nós colaboramos com esse tipo de discussão. A gente complementa, nós né? complementamos a educação que é dada em casa, mas a grande questão aqui é, os pais estão abraçando essa lei? E assim, volto lá no início, a necessidade de uma lei, porque não era necessário que houvesse uma lei. Acho que todos concordamos aqui que não seria necessário. Não seria. Se lá atrás, quando as escolas já começaram a fazer essas falas, reuniões pedagógicas para discutir esse ponto, nós já víamos que havia um prejuízo. Não precisou a neurociência me dizer. E faz anos que a gente nós vem sabemos falando, disso. né? Excesso de exposição de tela. Exato. Um dos estudos que nós ficamos lá por 1h30 falando sobre isso lá em Canela foi justamente quanto tempo é saudável. E a neurociência diz que uma criança com menos de 15 anos não deve ser exposta a mais de 1 hora. Aí eu pergunto, Meu Deus. o problema é o uso do celular na escola? Não. Porque assim, o déficit cognitivo que essa criança vai ter, que esse adolescente vai ter, vai ser trazido das horas que ela passa exposta a essas telas em casa. É lógico que nós, como instituição, nós vamos fazer a nossa parte, vamos ensinar, vamos educar, vamos chamar atenção para a importância da redução desse uso de telas. Mas vocês precisam nos ajudar. Dando uma continuidade ali que está falando, é aquela questão dos pais, né? Focando nos pais mesmo. Infelizmente, assim, não adianta a gente começar alguma coisa na escola e o aluno chegar em casa e ser feito tudo o contrário do que ele faz na escola. Exato. Ele vai gerar um problema quando ele voltar, vai gerar resistência e tudo. Então, realmente, a gente precisa de Os dois ambientes educadores, né? Exato. É um complemento, é uma comunidade escolar que é pais, professores, funcionários, alunos. Isso é comunidade escolar, é isso que faz o aluno aprender. Se tiver alguma coisa, peça não fechando, os pais não lidando direito com a escola não vai ter um ensino suficientemente bom. E pegando um ponto que falou do choque de gerações lá atrás, né, que é uma questão, a educação ele é um choque de gerações e a gente está trazendo a nossa percepção, como tu falou, do mais antigo lá, falando com o mais novo, de uma experiência de quem teve uma adolescência, uma infância que não teve isso. E a gente tem que trazer, que é o que a gente pretende, né, trazer para esses alunos agora essa experiência, porque no fundo são eles que vão estar lá adiante. É eles que vão construir. Na real, a gente está fazendo eles pensar esse problema, que são eles que vão resolver. Não somos nós. Eles vão enfrentar, mas a gente tem que vão fazer, sofrer com esse problema. Como educação, eles vão ter que resolver. A nossa função é fazer eles refletir, né, se conscientizar disso, né?
E não é nada contra a tecnologia do celular, mas é tu aprender a lidar. O nosso sonho talvez é ter toda essa tecnologia na escola, para o aluno não levar, e o nosso trabalho pedagógico não depender dessa pequena criatura que está aqui. E tem a questão dos limites, né? Porque nós somos criados num ambiente onde os nossos pais, eles eram extremamente limitadores, né? Hoje a escola é limitadora porque precisa ter regras, nós vivemos uma coletividade, porém, se esse limite não é ensinado também em casa, na escola, Vai ter um choque enorme. E sabe o que gera, Malena e pessoal? Sabe o que gera isso? Vamos lembrar de quando a gente era adolescente, tá? Vamos lembrar de quando nós éramos. Não vamos nos esquecer. Né? Porque não. Um dos erros que os adultos cometem é esquecer que já foram adolescentes, né? Imagine vocês tendo que passar 4 a 5 horas num ambiente que é o único ambiente que te proíbe De usar o celular. de usar o celular. Qual a visão dessa criança? Que adolescente? É uma prisão. Entende? Então, assim, no momento em Que vínculo afetivo que eu vou ter com esse ambiente. E eu preciso do vínculo afetivo para Para esse é o aprender. ponto. Inclusive, neste estudo do Esse Dr. castrador, por exemplo, né? O lá em ambiente Canela, castrador. ele fala o seguinte, que o uso excessivo de telas, ele tem o mesmo efeito nocivo que a falta de afetividade que uma criança deixa de receber da família. Agora pensa comigo, se em casa ele pode usar a tela, então ele está duplamente sendo prejudicado, porque ele não está tendo vínculo com a família e está sendo exposto à tela. Em casa é um ambiente maravilhoso para ele, então. Porque ele não tem o limite, não tem a proibição, não tem a restrição. Então ele é enviado em algum momento da vida dele para esse ambiente terrível chamado Precisa escola, conviver, né? onde ele é restringido, né, por pessoas más, que são a diretora, o diretor, o professor, né, todo mundo que está ali, o monitor da escola. Se pense nisso, daqui a pouco, que visão essa criança e adolescente vai ter da escola? Se não tiver essa parceria que o Wagner falou, nós vamos acabar sendo, sim, os malvadões, os vilões, né? E tudo bem, gente, eu não me importo. Os meus alunos lá da noite têm vários nomes a meu respeito, né? Mas eu não me importo, porque regra é importante. Quando eles amadurecem, quando eles ficam adultos, eles entendem. Com certeza. O problema é todo o cansaço emocional que gera Eu nesse acho período. que isso tem um fator bem importante, assim, ó. A escola, ela é uma instituição fundamental na sociedade. Porém, os regramentos, as orientações, as normativas das escolas, elas são questionadas por qualquer pessoa. O tempo Inteiro. Nós todos que estamos aqui somos especialistas nas nossas áreas, né? Mas qualquer pessoa chega Todos lá se sente na e- liberdade na de liberdade questionar. de questionar por que A vocês escola. estão tendo determinada questão. Por que vocês não permitem que o meu aluno, que o meu filho saia mais cedo da escola porque ele precisa trabalhar? Aluno não é trabalhador. Ele vai se tornar trabalhador quando ele for adulto, né? Isso é bem importante, né? a prioridade precisa ser a escola, né? Exatamente, precisa Hoje ser a a gente escola. vive uma realidade em que... Né? Sim, eu só quero salientar uma questão em particular da escola, sobre vocês comentando sobre o uso do celular. Realmente, tem a restrição total em sala de aula, né? A discussão é, quando for usado, primeiro faz a discussão, lembra que existe uma lei, um regramento, nós temos uma combinação, posterior faz um registro, que a gente tem uma ata para situações de sala de aula, depois direção, se necessário, terceiro momento com as famílias, né? Caso as famílias não entendam essa necessidade, nós vamos encaminhar ao Conselho Tutelar que a família precisa ser ouvida porque ela não está cumprindo uma lei, né? Acho que isso é bem importante. Mas o que acontece? Hoje, ainda, nós estamos permitindo que os alunos usem o celular no horário do recreio. Por quê? Nós somos uma escola que tem ensino médio e técnico. Em um turno, nossos alunos fazem médio, no outro turno, eles fazem técnico. A maioria deles sai de casa às 6 da manhã e retorna às 19 horas. Né? Então, eles passam um tempo imenso fora de casa. Muitas vezes eles mal viram as famílias, vão sair. Enfim, então a gente entendeu que seria um momento assim, vamos comunicar, tá tudo certo, estou aqui na escola, muitos almoçam, levam a marmita tá aqui, enfim...
estamos, apesar de ter todo o celular, o WhatsApp, telefone, e-mail da escola, tudo disponível para esse contato. Mas nós entendemos que esse momento ainda, nós estamos numa fase de adaptação, nesse momento, tanto para as famílias quanto para eles. Que nesse momento ainda, no horário do recreio, eles estarão usando, mas a gente disse que foi uma flexibilização, né? Agora em seguida nós vamos começar a trabalhar para que isso seja diminuído, né? Que as famílias e eles passem aos poucos a fazer essa adaptação, né? Porque realmente a gente entende enquanto família, meu filho saiu às 6 horas da manhã, tá tudo certo, ele levou a marmita, ele tomou o remédio, tá tranquilo, ele vem para casa, vem de ônibus, vai pegar o Uber, o vô, o pai, quem vai buscar, a gente entende que tem essas questões. Claro que tem aqueles que só estão lá conversando, né? Percebemos que na hora do recreio também tem um uso muito maior da biblioteca. Muitas famílias estão solicitando que os filhos não levem o celular. Então eu acho que é uma caminhada, né? E a gente entende que nesse momento ainda, né, flexibilizamos. Já. Estamos a 3 minutos do término do nosso programa. Vocês viram que assunto, né? Que ele rende realmente, ele rende muito. A escola sozinha, pessoal, assim, não consegue promover uma relação saudável de crianças e adolescentes. Esse textinho aqui eu tirei, sabe de onde? Da Escola de Paz do Brasil, que é onde teve uma palestra sobre isso, sobre esse tema. Então, assim, eu achei magnífico o professor falando, eu correndo. A escola sozinha não consegue promover uma relação saudável de crianças e adolescentes com as telas. Para que isso aconteça, é fundamental que famílias e pessoas cuidadoras também pensem sobre seus próprios hábitos com celulares e outros dispositivos, uma vez que são exemplos para os mais jovens. É muito importante que a família tenha um plano para o uso das mídias ou faça combinados, né? As regras que tanta gente fala. Esse plano não tem o objetivo de proibir, mas de organizar o que faz sentido dentro da rotina de cada lar. Conscientização para o uso de celulares. Daí assim, ó, no meio, na palestra eu pensei assim, meu Deus, daí eu acho que até passei para vocês, né? Eu lembrei muito da lei do cigarro, porque o meu pai era um fumante enlouquecedor. Ele comia cigarro. E quando veio aquela lei de proibir para os ambientes, tudo assim, ele era um que se revoltou. Tanto, e eu estudava no Polivalente, no meu querido Polivalente, na 6ª série, trouxe várias informações para ele. E como isso ajudou ele a compreender, que não sabia, de que nós éramos os fumantes passivos com ele. E ele, a partir daquele momento, ele começou a fumar na rua. Então, assim, ó, quanto que aquela lei a gente lutou e aquela lei pegou. E o nosso sonho é que essa também pegue, né? Então, assim, ó, para finalizar esse 1 minuto, cada um tem, assim, ó, um finalzinho, uma coisa que tem que pedir ou falar, porque nós vamos ter que voltar a esse tema outro dia de novo. Vamos lá. Eu acho que um ponto que é importante, assim, é não demonizar essa tecnologia. O celular, ele tá aí, ele vai vir, ele vai ficar, a internet vai ficar, mas a gente tem que aprender a usar isso daí. O que a gente vê é que os alunos sabem mexer nas redes sociais, mas nas ferramentas eles têm muita dificuldade. E isso é importante treinar. Muito bem, Mané, no teu tchau final ali para o pessoal. Bem rapidinho aqui, agradecer a presença, dizer que realmente é uma discussão e é um processo e precisa de uma flexibilização, de uma conscientização e de mais momentos de debate, não só entre os professores, que precisam muito desse auxílio, mas entre a comunidade. A comunidade escolar, a comunidade, por exemplo, nossa, né? E para a criança leve para casa, o pai tem que ter essa convivência com ela. A gente levava o conhecimento para os pais. E hoje, sabe que eles têm esse espaço? Esse tempo, né? Muito bem, já vamos dar um tchau lá para eles. Agradeço o convite, a parceria com vocês, que sempre é muito enriquecedor e reafirma, é importante o debate, seja por nós, professores, professoras, pela comunidade e até pela gurizada, né? Sim. Acho que é importante também, daqui a pouco eles, logo em seguida, acredito que eles já tenham algumas percepções de não estar mais com a possibilidade do uso do celular.
Muito bem, Rogério, teu tchauzinho lá pro pessoal. Tchau, pessoal, agradeço. E vocês se sentiram, E né? se vocês quiserem saber um pouco mais, falem com a Janete nas redes sociais, digam se vocês querem um novo encontro. Isso, nós voltamos, viu? Eles estão se propondo a voltar. Todos eles estarão comigo daqui uns dias para a gente conversar, né? Continuar esse bom bate-papo. Porque a minha pauta ela é muito longa, né? A minha edição sempre é grande. Eu sonho muito, né? E o tempo não condiz com os grandes sonhos. Uma boa semana a todos, muito obrigada a presença de vocês e até na semana que vem, que nós veremos com a campanha da fraternidade, um problema do ambiente, né? Nós temos. Muito obrigada. Ai, coisa linda, não cortou no meio com a Janzinha. Vocês são professores no mesmo ambiente. Quer falar de falar nós Não tem pergunta, filha. Não. Ai, eu ciberbulei. Ai, quanta pergunta vocês não respondem.